Agora, a casa pode ter caído de vez pro Bruno Henrique do Flamengo, que tá na mira da justiça por um suposto envolvimento em um esquema de apostas. E sim, você ouviu certo. O atacante, que foi indiciado pela Polícia Federal por ter supostamente forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023, tudo para beneficiar apostadores, entre eles familiares e amigos próximos. Pois é, a denúncia é pesada, com prints de mensagens, investigação da Polícia Federal, operação de busca e apreensão e agora, para terminar de vez, um inquérito aberto pelo STJD. O caso, que começou como rumor, virou realidade e o Bruno Henrique tá a um passo de enfrentar uma punição que pode ser tanto no tribunal esportivo quanto na justiça comum. E o Flamengo, que ainda não afastou o jogador e segue bancando a presunção de inocência do atleta, mas o clima dos bastidores da Gávea é sim de tensão. E o pior, se for condenado, o Bruno Henrique pode pegar de 180 a 360 dias de suspensão no futebol e até 6 anos de prisão. Mas se o processo na justiça pode ser lento, o envolvimento do STJD pode banir o jogador preventivamente já agora do futebol. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu, o que mudou e o que podem fazer com o Bruno Henrique agora? Fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo. E assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. No dia 7 de maio de 2025, o STJD anunciou oficialmente a abertura de um inquérito para investigar o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Após a Polícia Federal encaminhar ao tribunal o inquérito completo sobre a suspeita de manipulação de resultado no Brasileirão de 2023. A investigação aponta que o Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos pela 31ª rodada do campeonato, em uma jogada nos acréscimos do segundo tempo. Na ocasião, o Flamengo já perdia por 2-1 e, segundo a Polícia Federal, familiares do jogador, incluindo o irmão, a esposa do irmão e uma prima, teriam feito apostas especificamente nesse cartão. Além deles, amigos próximos também estariam envolvidos nesse esquema. Mensagens encontradas no celular do próprio Bruno Henrique, apreendido pela Polícia Federal, mostram o irmão dele perguntando quando ele tomaria o terceiro cartão e o jogador responde: contra o Santos.
O STJD recebeu todo esse material e nomeou o auditor Maxwell Borges de Moura Vieira para conduzir a apuração. O prazo é de 15 dias, prorrogável por no máximo mais 15. E apesar da gravidade da situação, não foi pedido o afastamento preventivo do jogador até aqui, que segue atuando normalmente pelo Flamengo. Se for condenado, o Bruno Henrique pode ser enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro de Conduta Desportiva, com punição que pode ser de 180 a 360 dias de suspensão. Paralelamente, ele também responde na justiça comum, com risco de pena de até 6 anos de prisão por fraude e estelionato. O caso que hoje ameaça a carreira do Bruno Henrique começou a se desenhar lá em novembro de 2024, você deve se lembrar, quando a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao jogador. Na época, o assunto era tratado com sigilo, mas as suspeitas já apontavam para algo grave: a manipulação de eventos esportivos ligados a apostas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de um time gigante como o Flamengo. A investigação teve início meses antes, após as operadoras de apostas identificarem uma movimentação estranha em relação aos cartões do jogo entre Flamengo e Santos. 3 casas de apostas diferentes registraram até 98% das apostas envolvendo cartões estavam direcionadas exclusivamente ao nome do Bruno Henrique. E mais, essas apostas foram feitas em sequências e em valores altos, dentro de um intervalo de poucas horas. O jogador entrou em campo naquela partida pendurado com 2 cartões e nos acréscimos do segundo tempo, com o jogo praticamente decidido, fez uma falta no Soteldo, levou o 3º cartão e na sequência ele ainda reclamou e foi expulso. O problema? Isso já estava previsto nas conversas que a Polícia Federal encontrou no celular do irmão dele. A fala contra o Santos foi a que mais pesou. Além do próprio Bruno Henrique, a Polícia Federal indiciou outros envolvidos, entre eles familiares do jogador. Era irmão, cunhada, prima, amigos do irmão, todos estavam conectados de alguma forma a essa aposta feita. O Ministério Público agora está analisando se vai oferecer uma denúncia criminal ou não sobre o caso. E enquanto isso, o STJD cuida da parte esportiva. O Flamengo, até o momento, prefere não afastar o jogador, alegando a presunção de inocência. O STJD tem até 30 dias para concluir o inquérito e apresentar um parecer. Caso a Procuradoria da Justiça Desportiva entenda que há elemento suficiente nas provas que receberam, o atacante vai ser formalmente denunciado e julgado pelo Tribunal Desportivo. Se condenado, a punição pode ser de até 360 dias de suspensão, como aconteceu em outros casos. Ele pode ficar 1 ano proibido de jogar, cara. E isso sem contar o processo criminal que vai acontecer na Justiça Comum a respeito do Ministério Público do Distrito Federal, que pode render até 6 anos de cadeia para ele por fraude e estelionato. Enquanto isso, o Flamengo tem colocado o jogador em campo, mas é bom dizer que o desempenho não tem sido lá muito garboso. A diretoria do Mengão alega que não dá para punir alguém antes do julgamento, e eles têm razão. Vão seguir respeitando a presunção de inocência dele, e nos bastidores existe uma apreensão sobre o jogador cair de rendimento. Isso é verdade. O clube tem um pouco de medo de que essa pressão externa e tudo que está acontecendo abale o emocional do jogador e tem tentado blindar ele de todas as maneiras e também proteger a imagem do clube. Vale lembrar que desde que o indiciamento da Polícia Federal aconteceu, o Bruno Henrique já entrou em campo 6 vezes. Curiosamente, ele que vinha muito bem, depois desse indiciamento, não fez mais gol, não deu mais assistência e, cara, o Bruno tem jogado mal, né? A dúvida agora é se o Flamengo vai continuar apostando na permanência dele em campo até o fim desse processo, ou se vai repensar essa decisão até para preservar o clube e o jogador. Uma coisa aqui é certa: quanto mais esse processo anda, maior o risco de manchar de vez a história de um dos maiores ídolos recentes do Flamengo. E dependendo da conclusão, pode ser o fim de uma carreira, um fim de uma história que, meu irmão, não vai terminar nada legal se o cara deixar esse legado no futebol. O legado de quem participou de manipulação de resultados. Se tudo, claro, for comprovado. O Bruno Henrique pode estar a poucos passos do fim da linha no futebol brasileiro. A acusação não é brincadeira, é coisa séria. Ninguém estaria divulgando isso na mídia se não houvessem elementos sólidos para falar sobre isso. O histórico, a verdade é que pesa. O cenário jurídico aponta para algo grave, muito grave vindo aí. Agora é aguardar o relatório
do STJD por uma decisão desportiva e a decisão do Ministério Público, que pode mudar a vida do Bruno Henrique. Mas enquanto isso não acontece, fica a dúvida. O Flamengo deve continuar escalando o jogador? O STJD vai pedir o afastamento do atleta? E na sua opinião, o Bruno é inocente ou não? Comenta aqui, quero saber o que você pensa, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.